Bom dia, Amanda. Bom dia, Analice. Bom dia, Anne, Beatriz do Carmo, Bianca, Bruno Silva, Caio Cruz, Camila Henrique, Clara Souza, Danilo Vidal, Gabriel Cojo, Giovanni Chiliani, Gustavo... deixa eu ver aqui. Esse negócio chato, né? Gustavo dos Reis, Gustavo Miyamoto, Isabela Carvalho, Isabela Gil, Isadora Almeida, Maísa, Natália, Rafaela, Thaís Almeida, Thaísa Chaves, Thaísa, Tainá, Vinícius Bezerra e Vinícius Nunes. Tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo. Bom dia, professor. Bom dia, Pro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, eu vou fazer aquela correção daquela nossa... Bom dia. Aquela nossa atividade lá da semana passada. Então, vou abrir aqui na tela para vocês acompanharem comigo. Você... a tela. Não rolou. E o sinal está caindo. Estão enxergando aí, pessoal? Alô? Agora foi. Foi? O sinal aqui deu uma caída. Então tá aí, ó. Primeiro exercício aí daquela atividade, né? Ele diz aí que a cinética química, né, a parte da química que estuda a velocidade ou rapidez das reações químicas. E se controlarmos algumas delas, podemos tirar proveito de seus efeitos. Por exemplo, se você deixa o leite líquido fora da geladeira, em algumas horas ele pode ficar azedo. E, no entanto, se colocado na geladeira, pode durar dias. Já para cozinhar os alimentos, utilizamos a panela de pressão, porque nela podemos atingir temperaturas maiores do que 100 graus Celsius, acelerando o cozimento. Para fazer com que as reações ocorram mais rapidamente, utilizam-se os catalisadores, que são substâncias aceleradoras da velocidade das reações, mas não são por elas consumidas. Analise as afirmações abaixo em relação aos catalisadores. Então, a primeira afirmação aqui: os catalisadores aceleram a velocidade das reações químicas porque diminuem a energia de ativação? É verdade. Eles diminuem a energia de ativação porque oferecem um caminho mais curto, né? Oferecem uma rota energética mais baixa. Então, como a rota energética é mais baixa, a barreira energética é reduzida, a velocidade da reação vai aumentar. Afirmativa 2. Os catalisadores aumentam a massa do produto obtido na reação? Não, não é verdade. Eles não afetam o rendimento da reação. Eles não interferem nem no rendimento, que é a quantidade de produto formado, e nem na energia envolvida com relação à entalpia, o calor da reação. É o mesmo. Então, a única coisa que eles vão fazer é diminuir a barreira energética da energia de ativação, mas a entalpia da reação permanece a mesma e o rendimento também. Terceiro, os catalisadores transformam uma reação direta em uma reação inversa? Não, eles não afetam o sentido da reação. Existem reações químicas que acontecem numa situação de equilíbrio químico, onde acontece uma reação direta e uma reação inversa ao mesmo tempo, né? O catalisador não afeta, ele não muda o sentido de uma reação. Ele só vai fazer com que a velocidade com que o equilíbrio químico seja alcançado seja maior. 4. Os catalisadores aumentam as quantidades de calor liberadas ou absorvidas nos processos químicos? Não. A quantidade de calor que é liberada ou absorvida é a variação da entalpia, ΔH, e ele permanece o mesmo. O catalisador não afeta o ΔH da reação. Luz e calor também são considerados catalisadores, pois aceleram a velocidade das reações? Então, luz e calor, na verdade, eles não são considerados como catalisadores porque
não afetam aquela energia de ativação. Então, o que vai acontecer aqui? Não pode ser considerado catalisador. Se não está interferindo na energia de ativação, diminuindo a energia de ativação, você não tem efeito de catálise. Portanto, aí, pessoal, somente, né, a afirmação está correta. Então, resposta correta aí, alternativa A. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Muito bem, vamos para 2 aqui. Exercício 2, ele diz o seguinte, né? Analise esse gráfico em que está representada a variação da concentração de um reagente em função do tempo, em uma reação química. Então, ele mostra aqui no nosso gráfico, né? Vou dar aqui para a gente, tá bem pequenininho, vou tentar ampliar ele aqui, vamos ver se eu consigo ampliar, para a gente enxergar melhor aqui. Vamos ver. Não melhorou muito não, mas... Olha lá, nem eu estou enxergando direito isso aqui. Apareceu aí na tela, pessoal? Ainda tá a tela do positivo 1. Então, deixa eu espelhar de novo aqui, porque quando eu abro esse recorte aqui, ele tira. Pera lá. Vamos ver. Pronto. Tá aí. Deu para ver agora? Sim. Tá meio pequeno ainda. Tá pequeno, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo ampliar isso aqui. Porcaria. Vou tentar mostrar assim, mas vamos ver. Bom, então ele fala para analisar o gráfico e, considerando as informações desse gráfico, é correto afirmar que no intervalo de 1 e 5 minutos, a velocidade média de consumo desse reagente é de quanto? Bom, pelo gráfico, nós estamos vendo aqui a concentração inicial. Ver se eu consigo escrever aqui, se vocês conseguem enxergar. Dá para ver aí? Deu para ver aí, pessoal? Tá. Sim. Aqui eu tenho a concentração inicial e lá, no final do processo, a concentração final. No tempo inicial de 1 minuto, eu tenho esse valor de concentração inicial. E no tempo final de 5 minutos, eu tenho o valor da concentração final. Então, a gente sabe que a velocidade da reação vai ser a variação da concentração da nossa espécie química dividido pela variação do tempo, ΔT. Então, o que eu faço? Vou fazer, isso aqui vai estar em módulo, né? Claro, porque só nos interessa o valor numérico. Então, coloco aqui em módulo. Eu vou pegar a concentração final, que eu não estou enxergando aqui quanto é, pelo amor de Deus. Quanto é que está marcando aí? 0,1, né? Então, eu faço aqui a concentração final, 0,1, menos a concentração inicial, deixa eu ver aqui quanto equivale isso aqui, é 0,9? Se for 0,9, eu não estou nem enxergando esse gráfico aqui, 0,9. Isso em módulo. É 0,9 mesmo? 0,9. Isso. E divido pelo intervalo de tempo. Então, tempo final, né? Depois de toda a reação desse processado aqui, 5, menos o tempo inicial, 1. E fazendo essas continhas, nós vamos chegar lá em 0,2 mol por litro por minuto. Então, velocidade média aí da reação com relação a esse reagente A, né, que foi colocado aí, foi sendo consumido ao longo do tempo, basta fazer o quê? A variação da concentração em função, né, do intervalo de tempo que isso aconteceu. Chegamos aí em 0,2 mol por litro por minuto. Beleza, pessoal? Sim. Vamos lá para o exercício 3.
No exercício 3, ele diz o seguinte: duas reações químicas foram realizadas em JR, tem que condições... compartilhar de novo. Eita, vamos voltar lá, então. Tira, corta, apareceu, pronto. Estão vendo aí? Sim. Beleza. Então tá lá. Duas reações químicas foram realizadas em condições diferentes de temperatura e de estado de agregação das substâncias, conforme descrito a seguir. Então tem uma primeira reação aqui, reação 1. Monóxido de carbono gasoso reage com dióxido de carbono gasoso, formando gás carbônico, né, e monóxido de nitrogênio. Beleza. No experimento, todos aqui estão, né, em fase gasosa. No primeiro experimento, fez uma temperatura de 25 graus Celsius. No segundo experimento, fez uma temperatura de 250 graus Celsius, uma temperatura 10 vezes maior. Então, a gente espera que a velocidade da reação no experimento 2 seja maior do que a velocidade da reação no experimento 1, porque maior temperatura, maior velocidade da reação. Na reação 2, ele pegou aqui o nitrato de chumbo 2, reagiu com iodeto de potássio e obteve iodeto de chumbo 2 e nitrato de potássio. Experimento 3, nessa reação, usou os dois reagentes na forma de pó. Experimento 4, pegou os dois reagentes e utilizou em solução aquosa. Então, a gente espera que a velocidade da reação no experimento 4 seja maior do que a do experimento 3, porque no experimento 4 você tem maior superfície de contato. Você dissolveu os sais, você liberou os íons, né, que formam esses sais, eles vão interagir com maior superfície de contato. Então, a velocidade no experimento 4 vai ser maior do que a velocidade do experimento 3. Portanto, a nossa alternativa está aqui, ó, velocidade do experimento 2, maior que a velocidade do experimento 1, porque tem maior temperatura no experimento 2, e a velocidade no experimento 4 vai ser maior do que a velocidade no experimento 3, porque tem maior superfície de contato quando os reagentes estão dissolvidos na água. Tranquilo, pessoal? Sim. Vamos lá para o 4. O exercício 4, ele apresenta um quadro aqui, né? Então, ele diz, o quadro abaixo mostra situações experimentais realizadas por um estudante sobre a reação. Então, usou magnésio metálico, magnésio sólido, e reagiu com ácido clorídrico aquoso, uma solução de ácido clorídrico. Obteve cloreto de magnésio aquoso, um sal que ficou dissolvido na água, e foi liberado gás hidrogênio. Então, na reação 1, ele mostra aqui no quadro que usou o magnésio, né, 2 gramas de magnésio. E essa massa de magnésio que foi utilizada foi a mesma para os 4 experimentos, 2 gramas, tanto para o experimento 1 quanto para o experimento 2, e para o 3 e para o 4. A forma do magnésio que foi utilizada, no primeiro experimento usou em barra, no segundo utilizou em pó. No terceiro experimento usou em barra, e no quarto experimento usou em pó. Quando ele usa esse magnésio em pó, ele está aumentando a superfície de contato desse reagente, né? O ácido, né? O ácido clorídrico. Qual foi a concentração desse ácido? No primeiro experimento, 0,2 mol por litro. No segundo, 0,2. No terceiro e no quarto experimento, ele dobrou a concentração para 0,4. E a temperatura ele fez variar. No primeiro experimento, 20. No segundo, 20. No terceiro, 60. E no quarto experimento, 60. Bom, o que a gente pode concluir aqui, né? Ele fez variar, né, alguns fatores aí que vão afetar a velocidade da reação. A gente espera que a velocidade da reação seja maior quando o reagente tiver maior superfície de contato, quando o reagente estiver mais concentrado e também quando eu tiver maior temperatura. Agora vamos ver as afirmativas que ele faz aqui, né? Na primeira. A velocidade da reação 4 é maior do que da reação 2. Que eu tenho magnésio em pó, a concentração de 0,4 e a temperatura de 60. Olha para a reação 2. O magnésio também está em pó, então isso não vai afetar. A concentração dobrou do
E a temperatura triplicou. Então, comparando a reação 4 com a reação 2, eu tenho concentração dobrada e temperatura dobrada. Então, a velocidade da reação 4, de fato, vai ser maior do que na reação 2. Segunda afirmativa, a velocidade da reação 3 é igual à da reação 4? Bom, comparando a reação 3 e a reação 4, eu vou ter uma diferença aqui, porque na reação 4, o reagente está em pó, o magnésio. A superfície de contato é maior do que na reação 3. Apesar de a concentração do ácido ser a mesma e a temperatura ser a mesma, o fato de na reação 4 o reagente estar em pó, ter mais superfície de contato, vai fazer com que a reação 4 seja maior do que a reação 3. Então, elas não são iguais. Falso, né? Terceira, a velocidade da reação 1 é igual à da reação 2? Comparando a reação 1 com a reação 2, eu tenho o mesmo fenômeno, tenho a mesma concentração, mesma temperatura. No entanto, a reação 2 tem o reagente em pó, maior superfície de contato do que ele em barra na reação 1. Então, a reação 2 vai ter velocidade maior do que a reação 1. Não vão ser iguais. Afirmativa 4. A velocidade da reação 2 é menor que a da reação 1. Então, comparando a reação 2 com a reação 1, eu vejo que a reação 2 vai ter uma velocidade maior do que a reação 1. É o contrário. Por quê? Porque na reação 2, o meu reagente está em pó, é maior superfície de contato do que se ele estivesse em barra. Então, é o contrário do que ele está afirmando aqui. Afirmação 5, a velocidade da reação 3 é maior que da reação 1. Então, na reação 3, eu tenho maior temperatura, eu tenho maior concentração e eu tenho só a situação dos dois, as duas situações do reagente estar em barra. Então, o que vai afetar vai ser a maior concentração e a maior temperatura, que acontece na reação 3, comparando com a reação 1. Então, a velocidade da reação 3 vai ser maior do que a da reação 1. É verdade. Isso, então, nos dá a alternativa, né, D, como as afirmativas verdadeiras sendo a 1 e a 5. Tudo bem, pessoal? Sim. Vamos lá para o exercício 5. Não, água. O exercício 5, então, diz o seguinte aqui, né? As substâncias nitrato de chumbo 2 e iodeto de potássio reagem entre si, tanto no estado sólido quanto em solução aquosa, formando iodeto de chumbo 2, sólido amarelo insolúvel em água, a temperatura ambiente. Então, mostra aí uma reação, né? Reação 1, nitrato de chumbo 2 com iodeto de potássio, sólido, né? Formando iodeto de chumbo, sólido, e nitrato de potássio, sólido. Os reagentes estão no estado sólido. Muito bem. A reação 2 foi feita em solução aquosa. Esses sais foram dissolvidos na água. Então, é a mesma reação que está acontecendo, mas o estado físico mudou. Está todo mundo aquoso aqui. Iodeto de chumbo 2 é insolúvel em água. Então, ele aparece aqui como um produto no estado sólido. Bom, comparando essas duas reações, a gente já vai entender que quando eu aumento a superfície de contato, eu aumento a velocidade da reação. Então, se eu dissolver esses sais, esses reagentes dissolvidos na água vão ter maior superfície de contato, porque eu vou ter íons livres, né? A velocidade da reação 2, então a gente espera que seja maior do que a velocidade da reação 1. Aí vem aqui reação 3 e 4. Sob determinadas condições, o carvão reage em contato com o oxigênio. Nas churrasqueiras, pedaços de carvão são queimados, fornecendo calor suficiente para assar a carne. Em minas de carvão, muitas vezes o pó de carvão disperso no ar entra em combustão, causando acidentes. Então vejam aqui a reação 3, eu tenho o carbono, que é o componente do carvão, né, em pedaços, reagindo com o gás oxigênio do ar e liberando então gás carbônico como produto.
E na reação 4 eu tenho o carbono em pó, reagindo também com o oxigênio do ar, formando gás carbônico gasoso. Então, o que mudou entre as duas reações, a reação 3 e 4, é que o carbono que está em pó tem maior superfície de contato do que o carbono em pedaços. Isso faz com que a velocidade da reação 4, então, seja maior do que na reação 3. Você aumentou a superfície de contato quando triturou, deixou esse carvão, né, em pó. Aí vem aqui a reação 5 e a reação 6. A síntese da amônia é um processo exotérmico, realizado a partir da reação do gás nitrogênio e do gás hidrogênio. Em um reator foram realizadas duas sínteses, a primeira a 300 graus Celsius e a segunda a 500 graus Celsius. A pressão no sistema reacional foi a mesma nos dois experimentos. Então aqui nós temos a reação 5, acontecendo com o nitrogênio, reagindo com o hidrogênio para formar a amônia a 300 graus Celsius, e a reação 6, né, é a mesma reação, só que numa temperatura de 500 graus Celsius. Então a gente vai esperar que aconteça o quê? Vai esperar que uma temperatura maior vai ter uma maior velocidade da reação. Aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação, porque aumenta a frequência de colisões efetivas. O grau de agitação aumenta, a frequência de colisões aumenta, e a velocidade vai aumentar. Então, aí ele pede para, analisando essas reações, assinalar a alternativa que tem, né, a informação verdadeira. Então, analisando a primeira reação, vimos que a velocidade da reação 1 vai ser menor do que a velocidade da reação 2, por causa do quê? Por causa da superfície de contato. Na velocidade da reação 2, eu tenho os reagentes dissolvidos em água, e na reação 1, eu tenho os reagentes no estado sólido. Comparando a reação 3 e 4, a velocidade da reação 3 vai ser menor, porque aí eu tenho menor superfície de contato. Aquele carvão estava lá no estado de pedaços, né, o estado dele, enquanto na reação 4 aquele carvão estava em pó. Então, quando ele está em pó, maior superfície de contato, maior velocidade da reação. Comparando a velocidade da reação 5 com a reação 6, da amônia, eu vi que a reação 6 aconteceu numa maior temperatura, e por estar em maior temperatura, então a velocidade da reação 6, que estava lá a 500 graus, né, vai ser maior do que a velocidade da reação 5, que se processou a 300 graus. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Muito bem. Vamos lá para o 6. No exercício 6, então ele pede para considerar a equação balanceada. Então eu tenho aqui 4 mol de amônia, reagindo com 5 mol de oxigênio, para formar 4 mol de monóxido de nitrogênio. Admita a variação da concentração em mol por litro do monóxido de nitrogênio, NO, em função do tempo em segundos, conforme os dados da tabela abaixo. Então, aqui na tabelinha ele colocou, né? Tempo 0, concentração do monóxido do NO é 0. Não se formou nada, começou a reação, né? Depois de 180 segundos, eu tenho 0,15 mol por litro de NO. Depois de 360 segundos, 0,25. Depois de 540 segundos, 0,31. E depois de 720 segundos, 0,34 mol por litro. Aí fala aqui, ó, a velocidade média em função do monóxido de nitrogênio e a velocidade média da reação global toda, né, acima representada, no intervalo de tempo de 6 a 9 minutos, são, respectivamente, em mol por litro por minuto de quanto? Então, primeiro tem que se calcular a velocidade, né, média para o NO. Então, para o NO, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a velocidade sendo igual ao que é a variação da concentração de NO pela variação do tempo. Então, o tempo, o intervalo de tempo que ele está tomando aqui, é um intervalo de tempo que vai de 6 a 9 minutos. Como a tabela foi dada em segundos, você vai converter isso, né? Aqueles segundos para minutos. Então, se você tem o tempo inicial de 6 minutos, você vai multiplicar lá por 60, né?
corresponde, então, a 360 segundos. Então, você vai pegar o tempo, né? Aqui, 360 segundos, você tem a concentração de 0,25. E quando derem 9 minutos, isso em segundos, vai multiplicar lá por 60 e vai chegar em 540. Então, a faixa que você vai utilizar para o cálculo é exatamente aqui, né? Concentração final, 0,31. Concentração inicial, 0,25. Tempo final, os nossos 9 minutos correspondem a 540 segundos. Tempo inicial, 360 segundos, que corresponde a 6 minutos. Então, eu faço a diferença, né? 0,31 menos 0,25, dividido por 540 menos 360. E eu vou chegar aqui em 2 vezes 10 a menos 2, ou 0,02, né? Mol por litro por minuto. Essa é a velocidade média do NO. Agora, para saber a velocidade média da reação toda, o que eu faço? Eu pego esse valor de velocidade média que eu usei para o NO, que eu calculei aqui, e divido pelo coeficiente estequiométrico dele. Então, eu vou pegar esse valor que nós calculamos, 0,02, vou dividir pelo coeficiente estequiométrico, que no caso para o NO é 4. Então, dividindo por 4, eu vou chegar em 0,005, que equivale em notação científica a 5 vezes 10 a menos 3, mol por litro por minuto. Então, para calcular a velocidade média da reação global, basta você calcular a velocidade média de um componente qualquer que você tenha informação, nesse caso foi o NO que lhe deu a tabela, e depois dividir pelo coeficiente estequiométrico. Isso vai te dar a velocidade média da reação. Tudo bem, pessoal? Sim. Tranquilo aí? Exercício 7, né? Tem que falar o que é verdadeiro e o que é falso aqui, né? Então, ele fala em relação aos fatores que podem influenciar a velocidade das reações químicas, tornando-as mais rápidas ou mais lentas, marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Então, aqui na A, um sólido, quando triturado, diminui a velocidade da reação se comparado com um inteiro. É o contrário, né? O sólido, quando você tritura, você aumenta a superfície de contato e a velocidade da reação aumenta. Então, a afirmativa aqui é falsa. B. O catalisador tem a função de diminuir a energia de ativação e, consequentemente, sua velocidade? Falso. A consequência de diminuir a energia de ativação vai ser aumentar a velocidade da reação e não diminuí-la. Então, é falso. Item C. A reação química que apresenta energia de ativação alta será mais lenta que a reação com menor energia de ativação? É verdade. Se a energia de ativação é mais alta, a barreira energética é maior, então a velocidade da reação vai ser menor, ela vai ser mais lenta. Afirmativa D. A pressão interfere na velocidade da reação de substâncias gasosas na mesma proporção que a concentração? É verdade. Quando eu tenho reações acontecendo na fase gasosa, aumentar a pressão significa aumentar a concentração das moléculas num espaço menor. Então, se você aumenta essa concentração de moléculas aumentando a pressão, você aumenta a frequência de colisões efetivas, vai aumentar a velocidade da reação. Verdadeiro. Item E. Um aumento na temperatura do sistema reacional provoca maior agitação das moléculas e, por isso, diminui a velocidade da reação? É o contrário, aumenta a velocidade da reação quando você aumenta a temperatura. Então, é falso. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. 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 Vamos lá para o exercício 8.
Os conversores catalíticos automotores baseados em ligas metálicas sólidas contendo ródio, paládio ou molibdênio são dispositivos antipoluição existentes na maioria dos carros. Sua função é absorver moléculas de gases poluentes e, através de um processo chamado catálise, oxidar ou decompor esses gases, como mostra o exemplo abaixo. Para a reação 2, que é o NO gasoso mais O2 gasoso, formando lá 2NO2 gasoso, na qual NO2 atmosférico é gerado a partir de NO, expelido nos escapamentos de automóveis, é proposto o seguinte. A primeira etapa, o monóxido NO, ele vai então se converter a N2O2. É uma etapa rápida. A segunda etapa, esse intermediário, N2O2, vai reagir com o oxigênio para formar o NO2. Considerando essas afirmações, assinale o que for correto. Então, vamos lá. Ele afirma aqui a primeira, né? A lei da velocidade da etapa lenta é igual a V, sendo igual a constante K, vezes a concentração do O2, vezes a concentração do NO ao quadrado. A etapa lenta, pessoal, envolve dois reagentes, N2O2 e O2. Quando uma reação química se processa através de um mecanismo, através de etapas, cada etapa no mecanismo é uma reação elementar. Sendo uma reação elementar, eu posso escrever a lei da velocidade para essa reação elementar utilizando os coeficientes estequiométricos como os expoentes da lei da velocidade, que indicam a ordem, né? E se eu fizer isso, considerando a etapa lenta, eu sei que o coeficiente para o N2O2 é 1. E o coeficiente para o O2 também é 1. Então, quando você vai escrever a lei da velocidade para ela, não vai aparecer concentração do NO2 ao quadrado. Porque se a reação é elementar, eu posso escrever utilizando os expoentes como sendo os coeficientes estequiométricos. E isso não é verdade. O coeficiente estequiométrico aqui do NO não deveria ser ao quadrado. E outra, como é que vai aparecer o NO na etapa lenta? Se ele não está aparecendo aqui como reagente, quem aparece como reagente é N2O2. E O2, o NO não aparece nessa reação da etapa lenta. Então, ele nem deveria aparecer na lei da velocidade. A segunda afirmação. As reações das etapas rápida e lenta podem ser chamadas de reações bimoleculares. Olha, a etapa rápida e lenta, ela envolve, né, duas moléculas sempre. Reparem que na etapa rápida eu tenho duas moléculas de NO colidindo. É uma reação que envolve duas moléculas, então eu posso considerá-la bimolecular. É verdade. E na segunda etapa, que é a lenta, uma molécula de N2O2 interage com outra molécula de O2. São duas moléculas colidindo, então também é uma reação bimolecular. É verdade. Afirmativa 4. A catálise descrita acima é um exemplo de catálise homogênea. Olha só, pessoal. O enunciado falou que esta reação acontece lá no conversor catalítico do automóvel. E no conversor catalítico eu tenho os metais que ele citou aqui, ó, ródio, paládio, molibdênio, que estão, né, na forma sólida. Então, o meu catalisador está no estado sólido, os reagentes estão no estado gasoso. Essa é uma catálise heterogênea e não catálise homogênea. Para ser uma catálise homogênea, os reagentes e o catalisador devem estar numa mesma fase. Por exemplo, eles podem estar dissolvidos na água, né? Afirmativa 8. A temperatura e a concentração de NO gasoso constantes, né? Se a concentração de O2 duplicar,
a reação global será 4 vezes mais rápida? Olha só, eu sei que a lei da velocidade dessa reação eu vou poder escrever em função da etapa lenta. Escrevendo em função da etapa lenta, eu percebo que os expoentes das concentrações do N2O2 e do O2 vão ser igual a 1. Então, se eu duplicar a concentração de algum deles, algum dos dois, e manter a concentração do outro constante, eu vou esperar que a velocidade da reação duplique e não quadruplique, porque a ordem, o expoente, para os dois é 1. Como que pode acontecer, então, se eu dobrar uma coisa que está elevado a 1, a velocidade vai dobrar também. Se o expoente fosse 2, fosse segunda ordem, aí sim, uma coisa que eu dobro que está elevado ao quadrado, lá na velocidade vai ter um efeito de ficar 4 vezes maior. Então a afirmativa está errada. E para complementar o que eu estava dizendo, está aqui a afirmativa 16. Sendo a lei da velocidade da etapa lenta obtida experimentalmente igual a V, né, vai ser V igual a K, concentração do N2O2 elevado a 1, vezes a concentração do O2 elevado a 1. Então, a ordem desta reação vai ser igual a 2. Por quê? Porque a ordem da reação global, nós lembramos que tem que somar os expoentes de cada espécie química. O expoente para N2O2 é 1, o expoente para o O2 também é 1. Somando os dois expoentes, eu vou chegar em 2, portanto, a reação global é de segunda ordem. A afirmativa é verdadeira. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Sim. Vamos lá para o exercício 9. Tá aí, o exercício 9. Ele fala o seguinte aqui. Camada de ozônio é considerada a camada protetora do planeta Terra, pois controla a passagem dos raios ultravioletas que, em excesso, são considerados prejudiciais aos seres vivos. Ambientalistas, pesquisadores e outros grupos da sociedade vêm observando o aumento da incidência desses raios sobre a Terra. A decomposição do ozônio constitui um processo natural que pode ser acelerado pela presença de poluentes atmosféricos. A equação a seguir representa o equilíbrio da transformação espontânea do ozônio em oxigênio. Então, mostra aqui uma equação global onde 2 mol de ozônio gasoso são decompostos para formar 3 mol de gás oxigênio. Supõe-se que o processo dessa reação de decomposição ocorre em 2 etapas, segundo o mecanismo. Então, tem uma primeira etapa que é rápida e é reversível, onde o ozônio vai se decompor em gás oxigênio, e um intermediário, que é o oxigênio livre, radical O. A segunda etapa, esse ozônio, né, que é uma etapa lenta, o ozônio vai se combinar com esse radical livre e vai formar o gás oxigênio. Então, vejam que o intermediário radical livre oxigênio, que é produzido na primeira etapa, é consumido na segunda etapa. Se eu somar as 2 etapas, eu vou obter a equação global da decomposição do ozônio. Vemos que a etapa lenta, então, envolve o ozônio se combinando com o radical oxigênio. A velocidade da reação vai ser determinada pela etapa lenta. É ela que vai mandar na velocidade da reação global. Então, a lei da velocidade, para essa etapa lenta, eu vou escrever em função dos reagentes, usando como expoentes os coeficientes estequiométricos, porque as etapas de uma reação que ocorre por um mecanismo, todas as etapas são reações elementares. Então, a velocidade dessa reação, a lei da velocidade dela vai ser expressa como velocidade da reação é igual a constante cinética, vezes a concentração do ozônio, O3, elevado a 1, vezes a concentração do radical, oxigênio, também elevado a 1, porque os coeficientes estequiométricos são igual a 1 para os dois. Tudo bem, pessoal? Sim. Por fim, o exercício 10.
Então, ele fala o seguinte aqui, né? Ao se estudar a reação A, reagente A gasoso, mais o reagente B, gasoso, formando o reagente C, gasoso. Verifica-se que a velocidade de formação de C quadruplica quando as concentrações de A e B são dobradas. A expressão matemática da lei da velocidade para essa reação é... Bom, então você teve lá um experimento, você fez variar a concentração de algum dos reagentes e viu o que aconteceu lá com a velocidade. Como é que nós podemos, então, analisar isso aqui? Deixa eu tirar aqui uma cópia que eu possa escrever aqui. Agora eu tenho que espelhar. Não está aparecendo aí não, né? Espera lá. Tira, espelha de novo. E agora vamos ver se ele aparece aqui. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Sim. Então vejam. Nós sabemos que a lei da velocidade para essa reação vai ter que ser escrita assim. A velocidade vai ser igual a uma constante cinética, K, vezes a concentração de um reagente A, e esse reagente A vai ter um expoente X, que a gente não sabe quanto é, vezes a concentração do reagente B, com o expoente Y. Muito bem, o que ele fez de experimento, então? Quando ele fez o experimento, ele fez o seguinte, ele percebeu que a velocidade da formação do C, do produto, quadruplicou quando as concentrações de A e B foram dobradas. Então, o que ele fez aqui? Quando ele dobrou a concentração do A e dobrou a concentração do B, a velocidade aumentou em 4 vezes. Quadruplicou. Então, vejam, a constante K não afetou em nada, ela continua o mesmo valor. Não muda nada. Mas, quando ele dobrou a concentração do A e dobrou a concentração do B, esse X, que é o expoente para a concentração do A, e esse Y, que é o expoente para a concentração do B, qual será o valor dos dois? Para que esse produto, 2 vezes 2, dê 4, significa que o meu X só pode valer 1 e o meu Y também só pode valer 1. Concordam comigo? Por quê? 2 elevado a 1 vai dar o próprio 2, quando dobrou a concentração do A. 2 elevado a 1 para o Y, quando dobrou, né, a concentração do B, também dá 1. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, a lei da velocidade vai considerar que os nossos expoentes sejam 1, tanto para o A quanto com o B. Primeira ordem para os dois, ordem global da reação igual a 2. Deixa eu voltar aqui. Dúvida aí, pessoal? Nenhuma. Sim, Marcelo. Tranquilo até agora? Sim. Muito bem. Turminha, eu deixei para vocês fazerem aquelas atividades, né? Atividades não, aqueles exercícios do caderno de atividades na parte de cinética, não é isso? É. Então, vocês terminem aqueles exercícios lá do caderno de atividades na parte de cinética química. Na aula de sexta, nós vamos voltar no caderno de atividades e começar a prosseguir, né, com a correção daqueles exercícios que foram propostos lá. Beleza? Beleza. Pessoal, alguma dúvida aí? Alguma dificuldade? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então tá joia. Vou deixá-los aí, dar uma descansadinha para a próxima aula. Na próxima aula aí na sexta-feira a gente se encontra aí. Um abração aí para todos, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio.
Tchau, Até, Pro. Jota. Tchau, Zé. Tchau, professor. Tchau, Se tchau, cuida. gente. Se cuide. Tchau, um abração. Tchau, abraço. Tchau, um abraço.